Em uma loja de brinquedos havia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo. Traziam espingardas ao ombro, o olhar firme para frente, e a farda era vermelha e azul. Eram todos irmãos, pois tinham nascido de uma velha colher de chumbo e feitos de uma mesma forma. Apenas um deles tinha uma perna só. Como foi o último a ser fundido, faltou chumbo para completar a outra perna. Mas o soldadinho logo aprendeu a ficar em pé sobre a única perna que tinha. Os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento em que passariam a pertencer a alguma criança. Até que chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um menino. Foi o presente de que ele mais gostou. "Que lindos soldadinhos!" exclamou maravilhado. E os colocou enfileirados sobre a mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo se erguia um lindo castelo feito de papelão, com um bosque de árvores verdinhas, e em frente havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era uma jovem que estava em pé na porta do castelo. Ela também era de papel, mas vestia uma saia de tule bem franzida e uma blusa bem justa. Seu lindo rostinho era emoldurado por longos cabelos negros, presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. A atraente jovem era uma bailarina. Por isso, mantinha os braços erguidos em arco sobre a cabeça, com uma das pernas dobrada para trás, tão dobrada, mas tão dobrada, que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e logo se apaixonou, pensando que, tal como ele, aquela jovem tão linda tivesse uma perna só. "Mas é claro que ela não vai querer falar comigo", pensou o soldadinho. "Tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa. E eu, nem cabo sou, vivo numa caixa de papelão, junto com meus 24 irmãos", suspirou entristecido. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só havia caído atrás de um grande baú. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a aprontar. Uma enorme bagunça. As bonecas organizaram um baile, enquanto o giz da louça desenhava bonequinhos nas paredes. Os soldadinhos de chumbo, fechados na caixa, golpeavam a tampa para sair e participar da festa, mas continuavam prisioneiros. Porém, o soldadinho de uma perna só e a bailarina não saíram do lugar em que haviam sido colocados. Ele não conseguia parar de olhar aquela maravilhosa criatura. Queria ao menos tentar conhecê-la, para ficarem amigos. De repente, se ergueu de dentro do baú um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim, que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam amedrontados, pois já sabiam de quem se tratava. O gêniozinho olhou à sua volta e viu o soldadinho deitado atrás do baú e gritou: "Ei, você aí! Por que não está na caixa com seus irmãos?" Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. "Amanhã vou dar um jeito em você, você vai ver!" gritou o gêniozinho enfesado. Depois disso, pulou de cabeça para dentro do baú
levantando uma nuvem de poeira que fez todos espirrarem. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa e recolheu aquele de uma perna só, que estava caído atrás do baú, e os arrumou perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as venezianas, e o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. Teria sido o vento ou o gêniozinho maldoso? O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurá-lo na rua, mas não o encontrou. E para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu limpou um pouco, chegaram 2 meninos. Eles se divertiam pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: "Olhe, um soldadinho! Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo dar a volta ao mundo." E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal. Colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela rua. Apoiado em sua única perna, com a espingarda ao ombro, o soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio. O barquinho dava saltos e esbarrões na água lamacenta, acompanhado pelos olhares dos 2 moleques que, entusiasmados com a nova brincadeira, corriam pela calçada ao lado. Lá pelas tantas, o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho, agora subterrâneo, em uma imensa escuridão. Com o coração batendo fortemente, o soldadinho voltava todos seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver. De repente, ele viu chegar em sua direção um enorme rato de esgoto, olhos fosforescentes e um horrível rabo fino e comprido, que foi logo perguntando: "Ei, você tem autorização para navegar? Ande, mostre-a logo, sem discutir." O soldadinho não respondeu, e o barquinho continuou seu incerto caminho, arrastado pela correnteza. Os gritos do rato do esgoto exigindo autorização foram ficando cada vez mais distantes. Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não o agradava nem um pouco. Mal sabia ele que, infelizmente, seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegou a um rio com um grande salto. Rapidamente, as águas agitadas viraram um frágil barquinho de papel e o soldadinho de chumbo afundou. Mal ele tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, o engoliu. O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe, e ele não deixava de pensar em sua amada. O que estará fazendo agora minha linda bailarina? Será que ainda se lembra de mim? Se ele não fosse tão destemido, teria chorado lágrimas de chumbo, pois seu coração sofria de paixão. Passou-se muito tempo, até que a escuridão desapareceu e ele ouviu quando falavam: "Olhe, o soldadinho de chumbo que caiu da janela." Sabem o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma mulher. Quando a mulher foi cortar o peixe, encontrou o soldadinho dentro da barriga dele. Para a surpresa do soldadinho, ele viu que estava na mesma casa de antes. A mulher então chamou o filho e entregou a ele o soldadinho, que fez a maior festa ao revê-lo.
Limpinho e lustroso, o soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada estava mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verdes, o lago reluzente feito de espelho. E na porta do castelo, lá estava ela, a linda bailarina, sobre uma perna só, com os braços erguidos acima da cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela. Se pudesse, ele contaria toda a sua aventura. Com certeza, a linda bailarina iria apreciar sua coragem. Enquanto o soldadinho pensava em tudo isso, o garotinho brincava tranquilo com um peão. De repente, como foi? E é caso de se pensar se o gêniozinho ruim do baú não metera seu nariz? O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e o atirou na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. A única perna estava amolecendo e a ponta da espingarda envergava para o lado. As belas cores do uniforme perdiam suas tonalidades. O soldadinho lançou um último olhar para a bailarina, que retribuiu com silêncio e tristeza. Ele sentiu então que seu coração de chumbo começava a derreter, não só pelo calor, mas principalmente pelo amor que ardia nele. Naquele momento, a porta escancarou-se com violência e uma rajada de vento fez voar a bailarina de papel diretamente para a lareira, bem junto ao soldadinho. Bastou uma labareda para ela desaparecer. E o soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, ao limparem a lareira, encontraram no meio das cinzas tudo o que restou dos dois. A pedrinha de coração azul da tiara da bailarina, que ficou grudada a um pequeno coração de chumbo formado pelo soldadinho de chumbo. E eles nunca mais se separaram. E esse é o fim dessa história. Bons sonhos e até a próxima!